Como eu venho falando já há algum tempinho, eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais vivenciada, na ideia de ser um audiobook. Não é um audiobook, porque vai ser leitura em partes, mas é um livro muito bacana, é este aqui. Logo no início do vídeo vocês vão conseguir ver a capa direitinho, agora está espelhado. Mas esse livro aqui, ele foi muito importante para mim. Bom, sou terapeuta, sou educadora, trabalho com ampliação de consciências de pessoas a vida inteira e mais de 20 anos de experiência. E esse livro aqui, ele me ajudou a entender a importância das palavras. A gente fala, a gente conversa, a gente utiliza as nossas narrativas, mas nem sempre a gente para pensar na importância da história que a gente quer contar. Como a gente se apresenta, como a gente fala do outro, como a gente cria a nossa realidade. Porque veja, palavras criam realidades. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção na forma como fala. E esse livro, ele tem o título Palavras Positivas, Mudanças Significativas. Eu convido você a acompanhar a leitura. E claro, a intenção é que você possa ouvir essa leitura, mesmo fazendo uma outra coisa, lavando a louça, passando pano, limpando a casa, dirigindo, cuidando do filho, voltando para casa depois de um dia de trabalho, enfim. Você pode acompanhar essa leitura e pretendo fazer uma leitura bem gostosinha para a gente aprender juntos, tá? Vou começar então pelo prefácio, ok? Não há nada de novo debaixo do sol. O que foi é o que será, e o que acontece é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo, ela já existia nos tempos passados. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9 e 10. Nem nesse livro. Uma das observações que muitos leitores fizeram a respeito do meu primeiro livro, As Grandes Lições da Vida, foi a de que eu não tinha tentado lhes vender uma fórmula fantástica e completamente nova para alcançar o sucesso definitivo e a felicidade absoluta. Eles expressaram satisfação por eu, em vez disso, ter procurado reunir algumas simples verdades que já estavam por aí há muito tempo. O que fiz foi apresentá-las de uma forma lógica que ajudasse as pessoas a reencontrar o seu caminho. Um executivo de uma grande companhia de seguros me disse: isso que você escreveu é tão antigo que chega a ser revolucionário. Mas precisamos que alguém nos lembre dessas velhas verdades, porque muitas vezes nos perdemos na estrada e acabamos nos esquecendo do que é realmente importante. Centenas de pessoas fizeram comentários parecidos com esse e tomei cada um deles como um elogio. Afinal, lançar uma nova luz sobre velhas verdades era exatamente o que tinha me proposto a fazer. Agora, estou tentando realizar algo parecido com isso. Neste livro, provavelmente você não encontrará nada de novo sobre as palavras e o modo como as empregamos. Apenas será lembrado de que o que dissemos e a maneira como dizemos podem adquirir uma enorme importância. Talvez até mudem uma vida. O mundo tem mais necessidade de ser relembrado do que informado. Hannah More. Introdução. 2 motivos simples para escrever esse livro. Primeiro, para aumentar nossa consciência sobre o impacto que as palavras podem causar. Vivemos num oceano de palavras, mas, assim como um peixe na água, na maioria das vezes não temos consciência disso. Stuart Chase. Essa frase foi escrita em 1953 por um estudioso que havia realizado amplas pesquisas sobre o poder das palavras. Muita coisa mudou desde então. Hoje, há cerca de 1 bilhão de pessoas a mais no planeta. O índice de alfabetização aumentou de modo drástico. Um grande número de novos meios de comunicação está à nossa disposição e nosso vocabulário foi acrescido de milhares de termos. Portanto, o oceano de palavras no qual estamos imersos atualmente faz com que aquele em que vivíamos na década de 1950 pareça pequeno. Mas certas coisas nunca se alteram.
Continuamos tendo tão pouca consciência do impacto causado por aquilo que dizemos quanto naquela época. Talvez tenhamos até menos consciência. Acredito que isso acontece porque costumamos aceitar muitas coisas como naturais. Não pensamos muito nelas. Palavras são instrumentos aos quais sempre tivemos acesso. E pelo fato de a usarmos com tanta frequência, caímos em certas rotinas verbais. É comum falarmos sem pensar e sem a consciência do impacto que as palavras podem ter. No entanto, elas têm a capacidade de causar um forte efeito, tanto nos outros quanto em nós mesmos. Há mais de 30 anos, o poeta libanês Khalil Gibran escreveu o seguinte: em grande parte das conversas, o pensamento é meio assassinado. Mais uma vez, não acredito que as coisas tenham mudado muito. Põe a mente em ordem antes de pôr a boca em movimento. Esse é um dos axiomas eternos dos quais acabamos nos esquecendo. Espero, a partir de agora, oferecer vários motivos práticos para honrar esse pensamento e para ensinar as pessoas a fazer o mesmo. Precisamos disso mais do que nunca. Ponto 2. Para estimular o uso de palavras que celebram e afirmam a vida. Sou capaz de viver por 2 meses graças a um único bom elogio, Mark Twain. Já foi dito que a linguagem é uma das marcas da civilização. O que ouvimos todos os dias ao nosso redor corresponde a volumes acerca da nossa cultura, do nosso temperamento, dos nossos valores e do que pensamos uns dos outros. Não sou o único a acreditar que boa parte da linguagem que temos ouvido nos últimos 30 anos vem embotando o brilho da civilização. No final dos anos 1960, as pessoas foram exortadas a expressar seus verdadeiros sentimentos com franqueza. E é exatamente isso que elas vêm fazendo desde então, especialmente em relação às palavras. Em grande medida, a linguagem que ouvimos hoje é caracterizada por uma certa rispidez. Para ser mais específico, muitas vezes ela é grosseira, mal-humorada e de natureza vulgar. Nós a ouvimos onde quer que estejamos. Pessoas de todas as faixas etárias a empregam. Não se esqueça de que eu disse que a civilização está perdendo brilho e não que tenha sido destruída. Tudo o que ela precisa é de um pouco de cuidado, carinho e algum refinamento. E sou otimista o bastante para acreditar que isso pode ser feito com uma escolha mais atenta às palavras. Este é o tema do capítulo 10 de As Grandes Lições da Vida. Ele recebeu o título de Palavras Amáveis Não Custam Nada, mas obtém muito. Assim que a primeira edição foi publicada, constatei que queria ampliar particularmente essa lição. Desde então, venho ouvindo pessoas lendo, realizando pequenas experiências e colecionando casos para fundamentar minha teoria de que as palavras que usamos causam um enorme impacto na nossa vida e na sociedade. Em muitos sentidos, este livro é um aprofundamento daquele capítulo e dos que tratam do humor, do respeito e da gratidão. 3 outras maneiras que temos de usar as palavras para dar mais brilho à vida. Outra experiência reforçou minha determinação de me aprofundar nesse tema. A partir de 1995, comecei a realizar palestras em escolas, ambientes empresariais e instituições religiosas sobre a relação entre um bom caráter e a qualidade de vida. A maioria dessas apresentações é dedicada ao poder das palavras amáveis. Na verdade, muitas vezes me pedem que fale sobre esta questão especificamente e isso é um ponto positivo. Meu desejo é que todas as pessoas se tornem parte de um movimento cada vez mais forte, destinado a fazer com que voltemos a valorizar a linguagem. Cortesia, virtudes e uma bondade regida pelos antigos valores. O melhor recurso de que dispomos para conseguir isso é a linguagem. Ela contém milhares de palavras maravilhosas, positivas, que dizem sim à vida. Essas palavras estão por aí disponíveis de graça e podemos usá-las no momento em que desejarmos. Eu o estimulo a fazer isso com frequência. Da mesma forma como procuro estar sempre me lembrando de agir assim. É divertido, positivo e recompensador.
Palavras amáveis podem fazer a diferença. Nunca acredite que poucas pessoas conscientes sejam incapazes de mudar o mundo. Na verdade, são elas que sempre fazem isso. Margaret Mead. As palavras gentis. O orvalho é para as flores aquilo que as palavras gentis são para a alma. Elas são uma bênção para quem as oferece e tão preciosas para quem as recebe, que jamais deveríamos negá-las. Palavras gentis, ditas de maneira amável, são um consolo para a mente aflita. Por outro lado, laços de amor são cortados por palavras duras. Então, ó Espírito gentil, seja sempre meu guardião e que meu lema seja: faça aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem a você. Polly Hoop. Capítulo 1. As origens e a influência das palavras. A fala é a própria civilização. Thomas Mann. Morte e vida estão à mercê da língua. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Capítulo 1. As palavras nos tornam humanos. As palavras são os que sustentam a sociedade. Sem elas, não seríamos seres humanos. Stuart Chase. Quando começamos a falar? Sempre preferi acreditar que a minha primeira palavra pronunciada por um ser vivo tenha sido viva. Algo de bom foi descoberto e depois vem um som para celebrar isso. Alguém com uma mentalidade menos positiva pode pensar que tenha sido droga. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo a palavra, que palavra foi essa, nem exatamente quando e onde foi dita, muito menos qual era o seu significado. Os antropólogos são capazes de fornecer todo tipo de informação científica a respeito das origens da espécie humana. Porém, eles não conseguem dizer com certeza quando começamos a falar. Não é minha intenção apresentar um relato historicamente documentado, nem cientificamente comprovado do desenvolvimento da linguagem, e suspeito de que esse não seja o desejo do leitor. De qualquer modo, é útil mencionar, ainda que de forma breve, as origens das palavras. Toda espécie animal utiliza um sistema de comunicação, e todos os professores de linguística do planeta concordam em relação a um ponto. Nossa linguagem é o que nos distingue. É o que nos caracteriza como humanos. Muitas das ações que realizamos no dia a dia são idênticas às de um cão doméstico ou às de um porco numa feira agropecuária. Comer, beber, dormir, procriar, sobreviver. No entanto, como o nosso pensamento se desenvolve num nível mais elevado, criamos um sistema de comunicação mais sofisticado chamado linguagem. No seu âmbito, surgiram milhares de palavras que usamos para estabelecer contatos uns com os outros e para dar sentido às experiências que vivemos. Primeiro foram as mãos. A maior parte de nós já passou pela experiência de tentar se comunicar com alguém que não fala o nosso idioma. Ainda que isso seja um tanto estressante e um pouco frustrante, normalmente conseguimos transmitir algumas mensagens claras. Nessas situações, usamos basicamente as mãos, apontando e fazendo outros gestos, assim como as expressões faciais. Chamamos isso de linguagem corporal. Esse foi o primeiro método de comunicação empregado por nossos ancestrais. Tente se imaginar passando por todos os momentos de um dia comum, sem ter a capacidade de falar com os que estão à sua volta. Era nessa situação que se encontravam os primeiros humanos. As mãos e o rosto são instrumentos eficientes em termos de comunicação, porém muitas vezes deixam a desejar quando se trata de articular necessidades e sentimentos. Vou dar um exemplo. Há alguns anos eu e minha mulher, Cat, estávamos em Rovaniemi, na Finlândia. Nessa pequena e longínqua cidade perto do Círculo Ártico. Não eram muitas as pessoas que sabiam falar meu idioma inglês. Chegamos de tarde e depois de caminharmos pelo centro por algumas horas, voltamos ao hotel para jantar. Percebemos que um morador local estava sentado no bar, que ficava no lobby. Ele não falava inglês, mas era óbvio que queria nos dar as boas-vindas em nome da comunidade.
Também estava claro que desejava fazer isso nos pagando uma cerveja. Nesse aspecto, ele estava falando nossa língua. Aquele havia sido um longo dia, estávamos cansados e sedentos. Assim, aceitamos de bom grado o gesto de hospitalidade. Depois veio a parte difícil. O homem queria desesperadamente bater um papo conosco, mas tudo que havíamos aprendido na língua dele era olá, até logo, por favor, obrigado, banheiro. Isso limitava muito a nossa conversa. Ele repetia muitas vezes a mesma frase, porém não fazíamos a mais remota ideia do que pretendia dizer. Cada vez que ele pronunciava a frase, falava um pouco mais lentamente e um pouco mais alto, como se de algum modo isso pudesse facilitar nossa compreensão. Começamos a perceber que aquela cena deveria estar parecendo tremendamente engraçada. Também ficamos imaginando quantas cervejas o homem havia tomado antes de nos sentarmos ali com ele. Entretanto, por mais cômica que fosse aquela situação, não tínhamos coragem de rir. Não teria sido nada gentil de nossa parte, caso ele estivesse agindo seriamente. O esforço para deixarmos de rir de algo engraçado, somado ao fato de não estarmos entendendo o que o homem dizia, foi duplamente estressante. Aquilo começou a nos cansar. Terminamos as cervejas e usamos 3 das 5 palavras que sabíamos pronunciar, e por meio de gestos deixamos claro que tínhamos apreciado a cerveja e que já era hora de irmos jantar. Apertamos a mão dele e fomos para o restaurante do hotel, deixando escapar grandes suspiros de alívio. Não é de admirar que os primeiros humanos a habitar o planeta tenham desenvolvido uma linguagem. Ela foi nosso primeiro fator de redução de estresse. Em segundo lugar, surgiram as imagens. Nossos ancestrais também devem ter se cansados de ficar apenas apontando as coisas e alternando intensas expressões faciais. Eles queriam se comunicar por meios mais específicos. Então, o segundo passo nesse processo foi dado com o desenho de figuras. Tivessem ou não talento artístico, as pessoas aprenderam que poderiam enviar uma mensagem com um significado mais preciso, fazendo um desenho no chão ou nas paredes das cavernas. Mesmo as toscas figuras que eu consigo desenhar provavelmente teriam passado o recado. No Antigo Egito, o aperfeiçoamento dessa forma de comunicação foi particularmente eficiente. Por volta de 3100 a.C., desenvolveu-se um sofisticado sistema de imagens que passaram a ser conhecidas como hieróglifos. No início, eram apenas símbolos visuais. Com o tempo, eles começaram a ser usados também de forma conceitual. O símbolo de sol acabou significando dia. O símbolo da lua representou a noite. É óbvio que isso estava nos conduzindo ao caminho da linguagem. Figuras e símbolos eram muito mais descritivos do que grunhidos e gestos feitos com a mão, mas o ato de desenhar exigia muito tempo. Precisávamos de algo mais eficiente. Foi então que apareceram os fenícios. As palavras vieram em terceiro lugar. Se você já se perguntou alguma vez qual a origem da expressão soletrar foneticamente, onde veio a palavra fônico, agora saberá. Veio dos fenícios. Foi esse povo do Mediterrâneo Oriental, juntamente com os gregos, que nos legou os fundamentos do alfabeto moderno. De sua cultura vieram as palavras e o desenvolvimento da linguagem, considerada por muitos a maior realização na espécie humana. As palavras faladas terminaram substituindo o ato de desenhar figuras como nossa mais importante forma de comunicação. O que é uma palavra? Essa é uma pergunta que sempre faço aos meus alunos. Durante muitos anos, dei um curso de comunicação na Universidade de São Francisco. Na mesma época, ministrava também um curso de Psicologia de Crescimento e de Desenvolvimento Pessoal para estudantes do ensino médio. Fosse ensinando aos adultos da universidade ou aos mais jovens, eu sempre começava com a mesma pergunta: o que é uma palavra? E, invariavelmente, recebia 2 respostas: olhares perplexos e o que você quer dizer com isso? Minha intenção era forçar os alunos a examinar o verdadeiro sentido e significado das palavras com mais atenção.
Certa vez, perguntei se algum deles tinha procurado pela definição do termo palavra no dicionário. Ninguém jamais fizera isso. Depois fiz outra pergunta. De que modo vocês definiriam palavra? Mais olhares perplexos, agora seguidas de tentativas desajeitadas de explicar o significado desse vocábulo. Embora poucos estudantes tenham sugerido acepções para este termo, todos se mostraram realmente intrigados com o assunto. Eles começaram a levantar questões como o que é uma palavra e como podemos defini-la. Fiquei satisfeito. Como professor, meu principal objetivo sempre foi fazer com que os alunos pensassem. Os dicionários apresentam várias definições para palavra. Li duas delas: um som falado que simboliza ou comunica um significado e um sinal verbal. Em seguida, os desafiei a tentar formular sua própria definição, uma que fosse de fácil compreensão e com a qual todos ali concordassem. Pedi que pensassem no que estavam realmente querendo fazer cada vez que usassem uma palavra. Também sugeri que procurar um bom sinônimo para palavra também fosse uma forma de encontrar seu verdadeiro significado. Em todas as turmas em que discuti esse tema, os dois melhores sinônimos para palavra identificados pelos alunos foram símbolo e sinal. Sempre lhes perguntava: e que tal imagem? Pintando imagens verbais. Quando falamos com as pessoas e com nós mesmos, usamos palavras. No entanto, quando pensamos, utilizamos imagens. Por exemplo, se eu mencionar a palavra torre, você formará na cabeça a imagem de uma construção desse tipo. Se eu disser Torre Eiffel, a imagem será ainda mais precisa, caso você já tenha visto a Torre Eiffel de perto ou em foto. Na maior parte do tempo que passamos falando com outra pessoa, na realidade estamos trocando imagens. À medida que fomos acrescentando palavras ao vocabulário, a linguagem foi se tornando mais sofisticada. Foi como inserir cores à palheta de um artista. Agora somos capazes de pintar imagens mais vívidas, como as palavras. Eu costumava fazer um exercício com os alunos no início de cada curso para mostrar-lhes a intensidade com que pensamos por meio de imagens, mesmo quando não temos consciência disso. Dizia-lhes que ia pronunciar uma palavra e que não queria que eles formassem uma imagem daquilo na sua mente, não importando quanto se sentissem tentados a fazer isso. Àquela altura, os alunos estavam imaginando do qual seria meu objetivo, mas estavam animados com o desafio e confiantes de que seriam bem-sucedidos. Eu disse: prontos? A palavra é caminhão. A turma caiu na gargalhada imediatamente. Eles compreenderam que, ao ouvirem uma palavra dita por outra pessoa, formavam uma imagem mental, mesmo que tentassem evitá-la. Quando lhes pedi que falassem sobre o caminhão, recebi descrições vívidas: caminhões de bombeiros, caminhões gigantescos, caminhões com entulho, etc. E cada aluno na sala chegava a me dizer de que cor era o seu caminhão. Todos esses detalhes surgiram, embora as pessoas tivessem se esforçado para não formar uma imagem. Quer sejamos conscientes disso ou não, sempre que falamos com alguém, estamos enviando e recebendo imagens. É um processo mais específico do que os gestos e mais rápido do que os hieróglifos. O que os bons professores e os bons oradores fazem? Eles pintam imagens verbais que sejam vívidas. Eu incluiria aí de minha parte os políticos, né? Porque pode reparar, os políticos sempre falam de coisas muito abstratas que qualquer ser humano quer. Educação, saúde, igualdade, direitos. E aí a gente vai caindo nas conversinhas deles. Mas é difícil imaginar realmente qual que é a proposta desse político, qual que é o plano de ação para ele chegar a conduzir uma população para a igualdade. Percebem? Desculpa, isso foi um adendo meu. Vamos voltar aqui. Essa foi uma das primeiras lições que aprendi no início da minha carreira como professor. No meu primeiro ano de trabalho, um dos professores de maior destaque na escola de ensino médio em que eu dava aula me disse: se você for um bom contador de histórias, será um bom professor. Conseguirá obter muito mais com uma história do que com uma explanação.
Esse foi um dos melhores conselhos profissionais que recebi. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma boa história pinta 1000 imagens. As palavras e a cultura. O que pretendo com essa breve abordagem das origens das palavras é mostrar como elas se desenvolveram ao longo dos tempos, destacar sua imensa importância no transcorrer da história e salientar sua função vital em todas as culturas. As palavras são o meio que usamos todos os dias para fazer contato com o mundo e com as pessoas. Elas são as ferramentas que utilizamos para cumprimentar, informar, perguntar, responder, encorajar, consolar, louvar, celebrar, agradecer, orar, rir e nos relacionar com os outros de muitas outras maneiras positivas. Também podemos, é claro, usar as palavras numa grande variedade de formas negativas e nocivas. Embora as palavras positivas sejam o tema deste livro, há um capítulo sobre as palavras negativas. Decidi incluí-lo porque temos que aumentar nosso grau de consciência em relação ao mal que as palavras podem causar e precisamos ser lembrados de que somos capazes de controlar a língua. Nos últimos anos, muitas vezes me perguntaram se eu tinha planos de lançar uma continuação de As Grandes Lições da Vida. Ainda que possa vir a fazer isso no futuro, escrevi este livro especialmente para compartilhar uma das lições mais importantes que já aprendi. Palavras amáveis não custam nada, mas nos ajudam a obter muito. Elas podem até mudar vidas. A vida e a linguagem são igualmente sagradas. Oliver Holmes. As palavras. Elas cantam, elas machucam, elas ensinam, elas santificam. Elas foram o primeiro feito incomensurável de magia do homem. Elas nos libertaram da ignorância e do nosso passado bárbaro. Liu Rosten. E assim a gente finaliza o capítulo 1. Convido a todos a se inscreverem, porque logo logo teremos o capítulo 2. E olha, estamos lendo este livro chamado Palavras Positivas, Mudanças Significativas. Já já você vai ver a foto deles, porque aqui está espelhado. E a intenção é a gente compartilhar, especialmente com as pessoas que querem tomar consciência das palavras. Educadores, terapeutas, atendentes, vendedores, recepcionistas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Gente, quem trabalha com palavras, todos nós? Será que tem alguma profissão que não trabalha com palavras? Bom, é importante que todos saibam desses conhecimentos. Até a próxima. Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho também, porque já já vem o capítulo 2, ok? Até lá!